Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Dominando as Rotinas Fiscais. E nesse projeto eu abordo o ABC das rotinas fiscais, além de ferramentas e processos essenciais na sua jornada para se tornar um expert fiscal tributário. Ou seja, dominar as rotinas fiscais, ser uma profissional de destaque e, consequentemente, ganhar mais. Eu sou a Patrícia Ferreira. E o tema de hoje é ICMS-ST é muito complexo, né? É muito comum encontrar profissionais na área fiscal que têm uma dificuldade, né, para entender a aplicação do ICMS-ST. Eu recebo perguntas em relação a isso, né? Alunas até minha do método do módulo Expert Fiscal Tributário comentam sobre essa dificuldade, né? Como se aplica, o quanto esse tema é complexo para elas no dia a dia. Mas eu vou contextualizar um pouco em relação a esse tema, né? Falando um pouco sobre a origem, como que surgiu, né? O ICMS-ST. Então, até o final de 2015, os estados e o Distrito Federal eram livres, né? Eles podiam inserir, bem como entender-se qualquer tipo de mercadoria na lista de substituição tributária, tá? E acredite, era muito tenso para acompanhar todas essas atualizações, essas exigências, tá? Então, se hoje você já acha um tema complexo, antes de 2015, o negócio ainda era pior do que a gente tem hoje, tá? Mas isso acabou em 31 de dezembro de 2015, né? A partir de 2016, as unidades federadas, quando eu falo unidades federadas, é os estados, tá? Somente pode cobrar o ICMS-ST através do regime de substituição tributária, né? Se a mercadoria estiver relacionada lá na lista de mercadorias publicadas no convênio no convênio 92 de 2015, tá? Então, através do convênio 92 de 2015, né, foi publicado que os estados só poderiam o quê? Exigir a cobrança do ICMS-ST através daquela lista de produtos, né, que consta no convênio 92 de 2015, tá? Então, com isso, a Confas, através do convênio 92, que ela fez? Ela uniformizou a lista de produtos sujeitas ao ICMS-ST. Então, se a seu primeiro problema, né, é em identificar quais os produtos estão sujeitos ao ICMS-ST ou não, você tem que ter o convênio 92 de 2015, né, salvo na sua área de trabalho, nos seus favoritos, para você estar sempre consultando ele ali. Então, usa esse material como consulta, como norte para você identificar se a mercadoria ela pode ter, né? Ela possa ser sujeita à substituição tributária ou não, porque tem outras, né? Outras determinações além disso, tá? Então, nessa mesma forma que, através do convênio 92 de 2015, a Confas uniformizou, né, a lista de mercadorias, depois disso ela também trouxe, né, ela criou que é o Código Especificador da Substituição Tributária, que é o SEST, é um código. E através desse código, ela passou a exigir que esse código também estivesse nas notas fiscais. Então, a partir do momento que uma mercadoria ela possa estar sujeita à substituição tributária, logo ela tem um SEST e ele também tem que ser informado no documento fiscal. Então, nas operações com mercadorias ou bens, né, listados no anexo 2 até o anexo 29º, então, é uma lista de mercadorias bem extensa, detalhada, que está lá no convênio 92, tá? E no convênio 142 de 2018, tem, então, o convênio 142 de 2018, depois ele veio e trouxe uma atualização através desses produtos que está lá no convênio 92 e através dos seus códigos de especificador da substituição tributária. Então, são vamos dizer assim, dois guias que você tem que ter para você consultar, convênio 92 e o convênio 142 de 2018. E aí o contribuinte, a partir disso,
ele é obrigado a mencionar, né, o respectivo SESH no documento fiscal, né? Então, ele tem que informar lá aquele código SESH no documento fiscal que está relacionado à mercadoria sujeita à substituição tributária, tá? A substituição tributária, a sigla, né, ST, ela acontece quando a cobrança do ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ele é feito de forma antecipada. Então, você antecipa a cobrança do ICMS-ST na cadeia, né, como um todo na cadeia. Nesse caso, quem assume a responsabilidade do pagamento do ICMS é o primeiro da cadeia. E na maioria dos casos é quem? É o fabricante, é a indústria, tá? Que ele antes de ele a partir do momento que ele faz a primeira saída, ele já tem a responsabilidade de antecipar o recolhimento do ICMS, já prevendo, né, as posteriores, os eventos posteriores, posso dizer assim, tá? Então, geralmente, o ICMS-ST, ele acaba ficando a cargo do fabricante, tá? Uma vez que esses normalmente é os primeiros da cadeia, né? Ele que está produzindo aquela mercadoria em si. Então, antes dele fazer a comercialização, antes de sair, né, do estabelecimento dele, que vai ocorrer a comercialização, ele faz essa antecipação, ele tem a responsabilidade de antecipar, tá? E com isso, o que aconteceu? Dessa forma, para o governo ficou mais leve a fiscalização, porque o governo, antes disso, ele tinha a obrigação de fiscalizar tanto o fabricante, né, aquele que produz a mercadoria em si, quanto o lojista, o distribuidor, né, o contribuinte, e ele tinha que fiscalizar todo mundo nessa cadeia. Então, quando ele passou a responsabilidade só para ficou mais leve, posso dizer, né? Ficou mais tranquilo dele focar todos os esforços dele para fiscalizar só o primeiro da cadeia, que é o fabricante, né? Aquele que é a responsabilidade da produção, aquele que é a responsabilidade pela primeira saída, tá? Então, pense assim, numa cadeia produtiva. Você tem uma indústria de roupa, né? Então, a indústria que fez essa blusa, vamos dizer assim, o próximo passo dessa indústria, ela revende essa blusa para um distribuidor. E aí, esse distribuidor, que já é o segundo contribuinte nessa cadeia, ele revende essa blusa para a loja. E aí, a loja, que já é o terceiro contribuinte nessa cadeia, revende essa blusa para o consumidor final. Então, pensa assim, são acaba passando por quatro contribuintes nessa cadeia, tá? Então, o fisco focou o quê? Os esforços só no primeiro contribuinte dessa cadeia. E os próximos ele não precisa mais. Por quê? O primeiro aqui dessa cadeia já está antecipando o imposto, já está sendo responsável pelo recolhimento do ICMS. E aí, independente se de fato essa blusa vai ser vendida, né? O distribuidor vai vender para o lojista e o lojista vai vender para o consumidor, não importa mais, porque o imposto já teve uma antecipação, então já gerou uma receita para o cofre estadual, né? Para o estado em si. Então, para ele não importa o que vai acontecer com a mercadoria posterior, porque ele já teve o reconhecimento do imposto relacionado a essa mercadoria, a esse produto, tá? Então, sem a substituição tributária, cada venda realizada por cada integrante da cadeia, ele tinha que ter a incidência do ICMS na nota. E agora ele não tem mais essa necessidade. Agora não, né? Desde 2015 para 2016 não tem mais essa necessidade. Então, porque regulamentou tudo através, né, dos convênios, dos protocolos e tudo mais. Então, com a substituição tributária, recolher o ICMS, com a substituição tributária, o recolhimento do ICMS fica apenas para a indústria. Então, aquela fabricante, né, da blusa, nesse caso aqui que eu citei, tá? Que aí ela passa a ser o quê? A substituta, tá? Com a responsabilidade do recolhimento. Então, ela paga todo o ICMS da cadeia como um todo
e fica os próximos da cadeia não tem mais essa responsabilidade, tá? Uma premissa importante em relação ao ICMS-ST. Para acontecer, né, a operação sujeita à substituição tributária, o ICMS-ST, é necessário que a operação ela seja destinada de fato para um contribuinte do ICMS. O que isso quer dizer? Que mesmo ele estando numa posição de fabricante, tá? Fabricante, aquele que fez a blusa. Se o fabricante estiver vendendo direto para uma pessoa física ou para um órgão público ou uma associação que não é caracterizado como contribuinte do ICMS, nessa situação não tem a incidência do ICMS-ST, tá? Mesmo saindo de uma indústria, de um fabricante, tá bom? Então, há uma premissa importante que mesmo o produto, a mercadoria que consta lá no convênio, né, que ela tem a incidência do ICMS-ST, mas se a primeira saída dela for para um não contribuinte do ICMS, uma pessoa física, uma construtora, uma associação, aí nesse caso não se aplica a substituição tributária, tá? Então, nesse caso, não tem o que falar de ICMS-ST nessa saída, nessa operação, ok? O ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele, lá na Constituição Federal, no inciso 2, artigo 155, ele é considerado como um tributo mais complexo do sistema tributário brasileiro. Então, olha só, ele é um tributo mais complexo e um dos tributos mais importantes, né, em relação à arrecadação, né? O valor arrecadado é muito alto. Então, para um profissional da área fiscal tributária, é assim primordial que domine esse imposto, né? Que tenha realmente conhecimento dessa operação, que se dedique a fundo para entender a aplicabilidade, como que funciona, a identificação disso. Por quê? Ele é um tributo complexo, mas também um dos mais importantes no sistema tributário brasileiro, tá? Então, é imprescindível um profissional da área fiscal não conhecer a aplicação do ICMS, do ICMS-ST, tá? Então, a complexidade, ela aumenta quando se trata ainda mais de ICMS substituição tributária, porque aí tem todas essas particularidades que eu já venho comentando sobre esse tema, por esse tema ser tão complexo, um episódio não é o suficiente para se explicar sobre sobre o conceito, sobre como ele funciona, tá? Então já venho falando sobre isso em outros episódios, em outro episódio até. E também aqui eu tô dando uma pincelada para você, né, sentir a necessidade, ver a necessidade de realmente conhecer, porque ele vai muito mais a fundo, tem muitas particularidades que levaria até muitas horas para estar aqui explicando, tá? Mas eu estou aqui sendo a mais, assim, trazendo numa linguagem mais fácil para você conseguir assimilar esse tema. Se você considera esse tema, né, de arrepiar, já é, tipo, tenso, assustador, eu confesso para você que antes de 2015 era muito mais tenso, assim. Era um tema, assim, que, tipo, dava, assim, uns frios na barriga, quando você tinha realmente que tratar isso na área fiscal, tá? Então, quem é dessa época vai concordar comigo que agora até ficou melhor para se identificar, para se corrigir, né? Podemos dizer assim, porque antes era algo muito mais difícil, né, de lidar, e ainda mais porque mudava a legislação constantemente. Apesar que hoje muda, você tem que estar sempre atualizada, porque os estados, né, muda, mas é algo mais regulamentado, mais uniformizado, e antes não era, tá? Então, com o ICMS-ST, o ICMS-ST ele pode envolver diversas variáveis para, de fato, ter a incidência dele ou não. Por isso que é importante manter a atenção em algumas particularidades, tá?
Entre as principais, assim, particularidades, a substituição tributária deve ser ela constitui o preço final do produto. Então, ela já está embutida no preço final do produto, né? Quando se tem a incidência da substituição tributária, tá? E para se fazer uma precificação de venda das mercadorias, quando ela tem a incidência de substituição tributária, é muito importante o quê? Incluir, né? Constituir esse valor dentro do preço, tá? A ST não é aplicada, ela não é aplicada para todos os tipos de produtos ou serviços, tá? Ela só é aplicada para alguns casos, né? Apesar de ser uma lista extensa, porque se você pegar o convênio 92 e o convênio 92 e o 145 que eu falei, 138, peraí, eu li tanta coisa, deixa eu só revisar aqui rapidinho. O convênio 92 e o convênio 142, a lista ela é extensa desse convênio, mas ainda assim não se aplica para todos os produtos, tá? Então, tem lá a lista dos segmentos, né? No anexo 1 consta a lista dos segmentos que se aplica a substituição tributária, e dentro dos anexos, a partir do anexo 2 até o anexo 29, tá o detalhe, né? O detalhe que eu quero dizer assim, tá no detalhe da NCM, o código, né? O CST, o SEST, desculpa, a descrição do produto em si. Você pode ter uma NCN para vários SEST e você também pode ter um SEST para várias NCMs, porque dependendo da descrição da composição ali que está no convênio, ele agrupa esse tipo de mercadoria, tá? Então, é uma observação aqui para se ter quando você estiver consultando uma NCM dentro desses convênios. E aí, então, vou citar aqui alguns segmentos, tá? Alguns segmentos que de fato já se aplica a substituição tributária: autopeças, bebidas alcoólicas, ferramentas, materiais de construção, materiais de limpeza, medicamentos, produtos eletrônicos, papéis e plásticos, ração, tá? E entre outros, porque tem mais segmentos lá nessa lista, tá? Mas aqui é só para você começar a se familiarizar com que, de fato, quais os itens que têm a incidência de substituição tributária ou não, tá? A competência do ICMS-ST é sempre estadual, né? O ICMS, ele é um imposto estadual e a substituição tributária se mantém, tá? Então, é de competência estadual. E ao realizar uma transação, né, uma operação interestadual, é aquela operação de um estado para o outro, é preciso o quê? Verificar a incidência e os valores da substituição tributária em cada estado. Então, você tem que verificar, um exemplo, você está fazendo uma operação de revenda de São Paulo para o Rio de Janeiro, você tem que verificar se o Rio de Janeiro, se São Paulo e Rio de Janeiro tem um convênio se tem protocolo relacionado à incidência de substituição tributária nesse produto, tá? Então, você tem sempre que verificar a aplicabilidade entre os estados que vai ter essa circulação de mercadoria, tá? Eu vou citar aqui algumas regras para você ter, assim, a visão do que se aplica à substituição tributária ou não. Então, antes de você pensar lá no valor de margem agregado, qual o percentual que eu vou calcular a substituição tributária, qual a fórmula. Antes de você pensar nisso, a primeira coisa que tem que fazer é olhar se de fato essa mercadoria, esse produto, né, consta dentro dos anexos lá do convênio 92 de 2015. Esse é a primeira coisa que você, né, se fosse para você montar agora um checklist do que você precisa fazer, esse é o primeiro item. Então, não precisa pensar na fórmula, no percentual. Primeira coisa é verificar se essa NCM desse produto consta lá nos anexos do convênio 92 de 2015, tá? A outra coisa é uma operação que vai ser realizada, é uma operação interna ou uma operação interestadual. Então, você tem que verificar se o Estado ele inclui essa mercadoria dentro do regime do ICMS-ST, tá? Isso também é uma outra
uma outra regra que precisa ser verificada. Terceira regra, se for interestadual, né, consulta se há um acordo firmado entre a unidade de federação através do convênio, né, convênio de ICMS ou protocolo de ICMS. E aí, através disso que, de fato, vai ter a regra, né, você vai ter a aplicação do ICMS-ST, tá? Então, isso também é muito importante. Tem estados que não têm protocolo, então aí não se aplica a substituição tributária, tá? E se tratando de mercadorias destinadas para revenda, aí você tem que consultar o MVA, né, para você de fato saber qual o percentual para aplicar na fórmula, no cálculo da substituição tributária, tá? E se tratando de uma mercadoria de uso e consumo, então, se vai ser uma saída para uso e consumo próprio, aí é exigido o quê? Um diferencial de alíquota nessa operação, tá? Que vai ser um assunto de uma outra live, de um outro vídeo para explicar sobre isso, tá bom? Mas quando se fala em uso e consumo, uma saída para uso e consumo, aí a operação exige o quê? Um diferencial de alíquota, tá? Se a operação for interestadual, então você tem que identificar a alíquota aplicada interestadual do ICMS próprio, tá? Do estado. Então você faz, olha lá a regrinha, né? É uma saída de ICMS de São Paulo para um outro estado, qual que é a alíquota interestadual dessa operação? E aí você vai verificar qual é a aplicação do MVA ajustado, né? Quando é uma operação interestadual, se aplica o MVA ajustado, tá? A partir de 2016, a gente tem as alíquotas, né? São 3 alíquotas interestadual, quando a gente se fala em interestadual, 4%, 7% e 12%, tá? Então, são essas alíquotas que vai variar de acordo de uma origem e um destino, tá? A legislação do ICMS, ela é complexa, né? Porque cada unidade de federação, cada estado tem a sua regra, né? Tem a sua alíquota, tem o seu MVA, né? Seu MVA determinado para aplicar. Então, assim, requer um cuidado, né? Requer um profissionalismo, uma atenção do profissional da área fiscal em relação a esses detalhes, que faz toda a diferença, né, quando você vai emitir uma nota fiscal correta ou quando você vai passar, né, os impostos, né, quais os impostos incidentes naquela operação. Então, faz toda a diferença ter um profissional que tenha conhecimento desses detalhes, que tenha conhecimento em buscar informação, né, por mais que ele não saiba, mas que ele tenha conhecimento aonde ele buscar essas informações, tá? Existem algumas situações em que não precisa aplicar a substituição tributária. Por exemplo, se a saída, né, se a saída, um exemplo, se essa blusa que ela foi produzida lá, né? Então ela tá lá na indústria, no fabricante. Se a saída dessa indústria for para uma outra indústria de blusa. Então, quando eu falo de a saída de um fabricante para uma outra empresa que ela é também um fabricante, né? Vamos dizer assim, que ela é a mesma característica, nesse caso, o produto em si não tem incidência de substituição tributária, tá? Então, quando eu saio com um produto para uma outra indústria que ela faz o mesmo produto, não tem incidência de substituição tributária, tá? Quando se destina também uma mercadoria para um processo de industrialização, né? Aquele processo que vai sofrer alguma modificação, vai ter aplicação, vai mudar a característica do produto original, então, que é um processo de industrialização, não se aplica a substituição tributária, tá? Então, a substituição tributária, ela se aplica, lembra, lá no conceito de revenda. Você está fazendo uma operação de revenda, e aí se aplica a substituição tributária. Então, se for vendida para industrialização, se for vendida para uma mesma empresa que faz o mesmo produto, também não se aplica a substituição tributária, tá? E quando há saída de uma forma, também de um produto de forma interestadual para um outro estado, e esse estado não tem protocolo, né? Não é aplicada a substituição tributária, ele não na legislação não está determinado isso, também não vai ter aplicação de substituição tributária, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é o MVA, né? Qual que é o percentual, como que eu calculo a substituição tributária em si. Então,
O MVA, ele é o quê? A margem do valor agregado ou ajustado, tá? Então, ele é uma margem ali determinado em lei. Qual que é o percentual aplicado naquele determinado produto, tá? Essa margem, ela é utilizada para formar o quê? A base de cálculo do ICMS-ST, tá? Então, é muito importante estar atento qual que é a margem aplicada atual, porque, né, normalmente sofre muitas alterações em relação a isso, então tem que estar sempre atento ao segmento que a sua empresa atua para você poder acompanhar isso, tá? E aí influencia o quê? Influencia no preço final, né? Se você aplica uma margem incorreta, você impacta o preço final do produto, porque você está fazendo o cálculo de toda a cadeia. Então, você vai ou recolher maior ICMS, então vai calcular o valor a maior, ou também vai pagar um valor menor, tá? É importante ficar atento, porque o MVA ele é atualizado constantemente. Então, assim, dependendo se sua empresa tem muito segmento, aí requer um pouco mais de atenção, né? Porque você tem que estar atento a todas essas atualizações, tá bom? E aí vamos lá. No cálculo do ICMS-ST, são utilizados o quê? Se você quiser anotar agora, porque depois eu vou para o quadro, vou fazer um exemplo, então vai ficar bem teórico agora, assim, né? Então, o cálculo do ICMS-ST. Para você calcular o ICMS-ST nas operações, você vai incluir o valor o quê? O valor da operação, o valor de seguro, frete, tudo que, se você tiver algum encargo, tudo isso vai entrar dentro da base de cálculo, tá? Então, primeiramente, para você calcular o ICMS antecipado, é preciso você chegar o quê? No valor do ICMS próprio da operação, tá? Mas vamos passo a passo. Então, a base de cálculo do ICMS da operação própria é o quê? É o valor do produto, mais seguro. Então, se esse produto tem algum valor de seguro, você adiciona mais o frete, mais outras despesas que tiver nessa operação e se tiver desconto, você abate o valor do desconto, tá? Ok? Então, tendo essas informações, você terá o quê? O valor você vai conseguir fazer a fórmula, tá? Então, a base de cálculo do ICMS da operação própria é a base do ICMS vezes a alíquota do ICMS. Então, qual que é a alíquota aplicada nessa operação? Vai ser uma operação interna? Então, qual que é a alíquota interna? Se é uma operação interestadual, qual que é a alíquota do ICMS, tá? Aqui vamos citar o que é uma operação interestadual nesse exemplo. Então, eu vou pegar a base do ICMS, vezes a alíquota interestadual. Feito isso, você divide por 100, tá? É uma formulazinha. Depois de ter essas informações, você vai conseguir o que? Calcular a base do ICMS-ST com a seguinte fórmula, que aí é outra fórmula, tá? Eu vou fazer um exemplo ali no quadro também para ficar mais fácil de fixar. Então, a base do ICMS-ST é o valor do produto, mais também, se tiver o valor do IPI, também entra. Frete, seguro, outras despesas, né? Abate o desconto se tiver. E aí tem uma fórmula, que é vezes 1 mais a margem do valor agregado, que você só vai conseguir ver lá no estado. Então, se tem um protocolo, o que diz aquele protocolo em relação a esse produto? É 43%? É 57%? É 93%? Então, é esse percentual aqui que se aplica nessa fórmula, tá? E aí, divide por 100. Após calcular a base do ICMS, você vai poder aplicar a fórmula para você ter o valor do ICMS-ST. Então, é uma formulazinha grande, parece trabalhosa, mas quando você coloca isso no Excel, as fórmulas certinha, ela flui muito rápido, tá? Então, feito isso, a base do seu ICMS-ST, é vezes a alíquota do ICMS dividido por 100, e aí você vai chegar no valor do ICMS, tá? Eu vou fazer um exemplo para ficar mais fácil, porque talvez ficou confuso do jeito que eu falei. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se vocês verem direitinho aqui no quadro. Vou para o exemplo prático. Vou fazer um exemplo aqui para você conseguir tirar até um print. Então, vamos lá. Cálculo do ICMS-ST. Tá dando para ver? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo me ver. Então, vamos lá. Você vai pegar o valor da mercadoria, tá? O valor da mercadoria. Vamos dizer aqui que nesse exemplo, o valor da mercadoria é
R$ 1.000, tá? Então, esse é o valor da mercadoria. Qual a alíquota interestadual nessa operação, tá? Como eu citei, esse exemplo aqui é de uma operação interestadual. Então, a alíquota interestadual, nesse caso aqui, eu vou aplicar 12%, tá? Nesse exemplo. E aí, qual que vai ser o meu ICMS próprio nesse caso? Tudo isso daqui foi o que eu falei, tá? Então, eu vou fazer R$ 1.000, que é o valor da mercadoria, vezes 12%, eu vou ter um valor aqui de R$ 120, tá? Esse é o meu ICMS próprio. Guardou esse valor? Vamos para o próximo, tá? Nessa operação aqui, qual que é a alíquota interna nessa operação? Então, a alíquota interna nessa operação, vamos dizer aqui que essa operação em São Paulo é 18%, tá? Então, 18%, guardei aqui. E qual que é o MVA original desse produto, né? Dessa mercadoria, tá? Vamos dizer aqui, eu peguei um exemplo, que é o MVA de 40%, tá? 40%. Então, beleza. O próximo passo é, qual que é o MVA ajustado? Porque eu tô falando de uma operação interestadual, né? Então, na operação interestadual, eu tenho que aplicar o valor do ICMS, o MVA ajustado. Que nesse caso, nesse exemplo, o MVA ajustado é 50,24%, ok? Agora, a gente vai fazer, baseado nessas informações, a gente vai encontrar a base de cálculo do ICMS-ST, tá? Qual que vai ser a base de cálculo do ICMS-ST? É os R$ 1.000 vezes, né? Aquela fórmula que eu falei, R$ 1.000 vezes os 50,24% dividido por 100. Você vai chegar num valor aqui de R$ 1.502,44, tá? Essa é a base de cálculo do ICMS-ST. Então, olha só, é um fabricante, então o valor do produto dele no início lá da cadeia é R$ 1.000, tá? Mas ele já está calculando o quê? Ele está calculando o ICMS-ST de toda a cadeia, né? Saída do fabricante, o distribuidor, o lojista, o consumidor final. Então, nesse cálculo, ele já está prevendo o quê? Que o valor da base de cálculo do ICMS-ST, através do MVA ajustado, tudo, eu cheguei num valor de R$ 1.502,44, tá? E encontrado, né, a base de cálculo do ICMS-ST, você vai ter o valor do ICMS-ST, que aí você vai pegar esse valor e vai multiplicar pela alíquota interna, aí vai te dar um valor, né? 1.502 vezes 44 vezes 18%, você vai ter um valor. Esse valor você vai tirar o quê? O valor do ICMS aqui da operação interestadual, tá? Feito nisso, você vai chegar no valor da ICMS-ST, que nesse caso vai ser R$ 150,44. Então, assim, é essa fórmula que você faz o cálculo para você chegar na base de cálculo do ICMS-ST e o valor do ICMS-ST a ser recolhido nessa operação, tá? É assim que funciona. É um pouco complexo, né? Mas precisa ter o quê? Ter os detalhes, você precisa ter essas informações para você conseguir fazer de forma fácil e também conseguir fluir com esse tema. A partir do momento que você tem conhecimento, que você tem as informações, flui, não é difícil, né? Não é algo assim que você não consegue aplicar. Isso daqui é uma fórmula, você tem essa fórmula, você trabalha nela e, tipo assim, tudo flui, tudo funciona, tá bom? Não se trave pensando que é algo complexo. Só precisa o quê? De atenção, precisa de conhecimento, né? Precisa dominar, assim, essas preliminares que eu falei para as coisas fluírem, tá? Então, talvez é uma coisa, assim, que você nunca teve uma observação, nunca te chamou a atenção esse tema, pela sua empresa não ser do segmento que está sujeito à substituição tributária, ou por esse momento você não atuar na área fiscal, mas é uma grande oportunidade para os profissionais da área fiscal entender como funciona a aplicabilidade da substituição tributária. Eu falo sempre muito isso, que toda dificuldade na área fiscal, toda mudança, toda alteração é uma grande oportunidade para os profissionais. Por quê?
Quando sai uma mudança na legislação, quando tem algo que é muito complexo, requer o quê? Requer profissionais com mais conhecimentos. Logo, você tem poucos profissionais preparados para isso. Então, a sua concorrência, de fato, ela é menor. Por quê? A gente encontra mais profissionais medianos, né? Igual a todo mundo, que conhece o básico, que domina sempre as mesmas informações. Agora, os profissionais que estão à frente das atualizações, estão atentos, né, a esses diferencial, os profissionais que têm grandes oportunidades, os profissionais que decolam, né, na área fiscal tributária efetivamente, tá? A construção de um edifício e a construção de uma casa, elas utilizam o quê? Os mesmos princípios, né? Elas precisam de alicerce, elas precisam de uma fundação, né? Uma fundação firme. Então, tanto para você construir um edifício, quanto para você construir uma casa, você precisa ter um bom alicerce, você precisa ter uma boa fundação. Porém, o edifício, você pensar num edifício, ele é algo mais complexo, né? Porque ele é algo maior, algo grande. Então, ele chama mais atenção e, ao mesmo tempo, é algo muito mais trabalhoso, né? Requer mais horas de trabalho, né? Ele precisa de mais recursos, demora mais para, de fato, você terminar uma construção de um edifício do que uma casa. Mas não significa que é impossível construir um edifício, tá? A questão que a complexidade exige o quê? Exige mais estudo, exige mais preparação, exige profissionais profissionais específicos para aquela construção do edifício do que, né, profissionais para a construção de uma casa. Então, muda, assim, o requisito muda completamente, mas não é impossível, né, de acontecer. Da mesma forma que é relacionado com as operações com o ICMS-ST, né? A mesma precisa o quê? De mais tempo de estudo, precisa de mais dedicação para se entender o cenário, né? Se dedicar, ter mais tempo de experiência. Então, você precisa debruçar um pouco mais em relação a esse tema, mas não é impossível de se entender, tá? Eu sou prova viva disso daqui, estou aqui falando isso para vocês, tá? Então, leva isso com você. Uma casa e um edifício, elas requerem fundação, elas requerem recursos, mas assim, não é impossível você construir um edifício, tá? Independente do tamanho, independente da complexidade da obra, não é impossível, só precisa de profissionais melhores preparados, profissionais que entendem de fato daqueles requisitos que é necessário para aquela construção. Então, leva isso com você. Não é impossível você entender sobre gestão tributária, sobre você ter clareza sobre esse tema, sobre, né, você dominar essa operação. Só precisa de mais dedicação, só precisa de mais horas debruçadas para estudar isso, para entender, para simular, né, para ter a clareza desse tema, dos conceitos, que tudo flui, tá bom? Esse foi o conteúdo que eu trouxe para você. Espero ter agregado, espero que tenha te trazido uma visão em relação ao ICMS-ST como uma oportunidade de crescimento profissional. Eu estou disponível nas redes sociais, se você quiser me mandar mensagem, fica à vontade. Muito obrigado por ter participado desse episódio e te espero encontrar no próximo episódio. Uma boa noite e um bom descanso. Tchau!